Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas, estamos dedicando uma mensagem por semana do podcast Estrangeiros e Peregrinos ao tema de educação dos filhos. E hoje, pais ensinam seus filhos sobre desafios intelectuais. No final deste episódio, eu darei a resposta à pergunta 740 e uma nova pergunta. Perguntas para incentivar o estudo, testar o conhecimento e que podem ser usadas também na educação dos filhos. Mas primeiro, vamos pensar sobre o ensinamento dos filhos sobre desafios intelectuais. Sou a favor da educação e da busca de entendimento em um amplo espectro de conhecimento humano. Eu considero o hábito de leitura um dos mais importantes no desenvolvimento de crianças e jovens e no crescimento intelectual constante dos adultos. O estudo do conhecimento acumulado pelos seres humanos traz muitos benefícios para todos nós. Apesar de alguns abusos, os avanços na tecnologia e na medicina, como exemplos óbvios, trazem um impacto positivo nas nossas vidas. A aquisição de conhecimento técnico e teórico não deve ser motivo para desprezar outras formas de conhecimento de igual ou até maior importância. Em algumas situações, o conhecimento prático adquirido por longos anos de experiência pode valer mais do que o entendimento teórico adquirido nas salas de aula das melhores universidades. Há pedreiros que entendem mais do que alguns engenheiros. Há mães que sabem mais do que médicos ou professores sobre as necessidades dos seus filhos. Alguns trabalhadores rurais entendem mais sobre alguns assuntos do que professores em faculdades de agricultura. Não devemos desprezar o conhecimento dos outros adquiridos por meios diferentes. Mas também não devemos ser intimidados por pessoas que parecem sabidas por terem algum conhecimento de algum assunto ou outro. Essas considerações são especialmente importantes na criação dos filhos. Durante as décadas recentes, houve um aumento notável no nível de escolaridade média no Brasil. A maioria dos jovens alcança um nível de estudo formal maior do que o nível atingido pelos pais. Durante esse processo educativo, é comum para o jovem perceber que seus professores têm mais conhecimento teórico do que os pais, pelo menos em algumas disciplinas. Alguns começam a considerar os pais mal informados ou intelectualmente inferiores aos seus professores. Muitos pais se sentem intimidados ou mal preparados para questionar ensinamentos passados para os filhos no contexto escolar. Enviam seus filhos à escola e confiam cegamente nos professores que ensinam ou até doutrinam seus filhos na sala de aula. Estes, frequentemente constrangidos por pressões políticas a formar cidadãos conforme os ventos partidários do momento. Pais, não sejam intimidados a renderem sua autoridade na educação dos seus filhos. Você não precisa dominar todas as disciplinas ensinadas em uma universidade para aplicar seu bom senso e guiar seus filhos. Filosofias mudam. Conceitos aceitos como fatos científicos em um momento podem ser refutados e rejeitados depois. A exaltação do conhecimento científico ou dos pensamentos de filósofos acima da revelação divina nas Escrituras é tolice, independente do nível de escolaridade do tolo. Paulo, o homem que demonstrou seus conhecimentos amplos de filosofia, idiomas, literatura e diversas religiões, avisou sobre o perigo de confiar no entendimento mutável adquirido por observações humanas.
Ele defendeu a superioridade do conhecimento espiritual que Deus revelou nas Escrituras, especialmente na mensagem sobre Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, começando no versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo não foi intimidado pelo falso conhecimento daqueles que negavam a veracidade das Escrituras. Ele declarou com confiança a mensagem do Evangelho. Nós devemos manter a mesma confiança. Depois de teorias, especulações e filosofias dos homens serem abandonadas, a palavra de Deus vai permanecer. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 740. Jesus chamou qual dos apóstolos de Bar-Jonas? Alternativas: A. Mateus, B. Tiago, C. Bartolomeu ou D. Simão Pedro. A resposta certa, alternativa D. Simão Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus chamou Pedro de Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas ou filho de João. E pergunta 741. Quem foi o primeiro sogro de Ruth? Alternativas: A. Elimeleque, B. Davi, C. Samuel ou D. Gideão. Verifique sua resposta amanhã e aproveite mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Nossos filhos podem aprender várias coisas importantes numa faculdade ou universidade, mas as coisas mais importantes que precisam entender são as coisas que vêm da palavra de Deus, que os pais podem e devem ensinar em casa. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.